Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e o tema da nossa aula dessa semana é balanceamento da equação química. Então, aqui nós vamos aprender como balancear uma equação química. Então, o que é balancear? Balancear nada mais é do que ajustar os coeficientes das substâncias que participam de uma reação química com o objetivo de estimar ou de verificar, indicar a quantidade de compostos que participam aí de uma reação ou da reação, tá? O balanceamento da equação química é baseado na lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier, que diz o quê? Que em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, que ainda tem uma frase que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, numa reação química, não acontece perca de átomos na reação química. Nada mais é do que os átomos eles se rearranjam nos reagentes e aí chega nos produtos. Então, a reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. Mas os átomos que eu tenho nos reagentes vai estar lá rearranjado de uma forma diferente nos produtos. Então, a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes é a quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. E para a gente verificar essa quantidade aí, nós fazemos o balanceamento das equações químicas, tá? Então, nós vamos fazer agora exemplos aonde a gente vai ver como é que fazemos esse balanceamento. Então, vamos aqui para exemplos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, balanceamento das equações químicas. O método que nós vamos utilizar é o método por tentativa, ou seja, a gente vai mesmo tentando, né, colocando os coeficientes. Lembrando que aqui é coeficiente. Coeficiente é o númerozinho que vem antes da fórmula. Eu tenho aqui, ó, NH3, né? Aqui não tem nenhum número, mas aí você deduz que o coeficiente aqui é 1, beleza? Então, o coeficiente é aquele que vem antes da fórmula molecular. A regrinha que nós temos que nos atentar, né, que tem um bizuzinho, é o quê? Sempre você vai começar a balancear nessa sequência aqui, ó. Primeiro, se tiver, é um metal, depois um ametal, depois carbono, depois hidrogênio e depois o oxigênio. Segue-se a regrinha aqui com o nomezinho macho, né? Primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O último é oxigênio. Penúltimo, hidrogênio, carbono e aí vai. Vamos aqui para um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, uma reação química do N2, gás de nitrogênio, mais o gás hidrogênio reagindo, ó, são os reagentes, formando aqui o NH3, tá? Então, observe que essa equação aqui, ela não está balanceada. Como é que eu sei? Observe que no início, nos reagentes, eu tenho 2 nitrogênios, ó, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E no final, tenho quantos átomos de nitrogênio? Eu só tenho 1. Consegue ver isso? Ó, o hidrogênio. No início aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. No final, eu tenho quantos? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, eu observo aqui que a quantidade de átomos do início dos reagentes é diferente da quantidade de átomos do final, que é os produtos. Então, eu vou ter que balancear essa minha equação aqui, porque eu sei que não está certa, porque hidrogênio daí não surgiu, né? Que pela conservação das massas, a massa do início aqui tem que ser igual à massa do final. Então, vamos lá, ó. Pela regrinha aqui, o que é que eu tenho? Ali eu tenho nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, ele é um ametal, então eu começo por ele, tá? Porque a sequência é assim. Começa primeiro daqui pra cá, ó. Então, se tivesse um metal, seria o primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho o nitrogênio ali, é um ametal. Então, eu começo por ele, balanceando a quantidade dele. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui no início 2 nitrogênios, então no final eu tenho que ter 2 nitrogênios. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Porque 2 vezes 1 aqui do nitrogênio fica 2. Então, significa que eu tenho 2 nitrogênios, beleza? Então, tá balanceado o nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios no início
e eu vou ter 2 nitrogênios aqui no final. Porque eu multiplico, ó, esse coeficiente com o índice. O índice aqui do nitrogênio é 1. Então, eu tenho 2 nitrogênios, beleza? Então, aqui eu já posso completar com 1 ou deixar sem nada. Então, eu tenho uma molécula de gás de nitrogênio. Só que o hidrogênio agora, né, já passei do nitrogênio, agora eu vou para balancear a quantidade aqui do hidrogênio. Observe que o hidrogênio no final eu tenho quanto? Se o 2 multiplicou com 1 de nitrogênio, ele também vai multiplicar com o 3 do hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Então, no início eu também tenho que ter 6 hidrogênios. Então, como é que eu vou fazer para aqui ter uma quantidade de 6 hidrogênios? Nada mais é do que você coloca um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho 6 hidrogênios e aqui também vou ter 6 hidrogênios. A minha equação química está balanceada. Eu tenho uma molécula de gás nitrogênio reagindo com 3 moléculas de gás hidrogênio, formando 2 moléculas de NH3. Ok? É assim que você vai fazer. Olha um outro exemplo aqui. Eu tenho CH4 reagindo com O2, formando CO2 mais H2O. Essa aqui é uma equaçãozinha mais complexa e vocês vão encontrar muito mais complexas ainda, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, observando aqui esse bizu, né? Eu começo a balancear, a colocar os coeficientes do metal, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, vamos lá. Eu tenho nessa equação, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho carbono, ó. O carbono vem antes do hidrogênio, que vem antes do oxigênio. Então, eu vou começar pelo carbono. No início aqui, eu tenho quantos de carbono? Eu tenho 1. No final, eu também tenho 1 de carbono. Então, tá tranquilo, né? Então, vamos para o próximo. O próximo é hidrogênio. Vamos balancear o hidrogênio. O hidrogênio, no início, eu tenho 4. Mas no final, eu tenho 2. Então, aqui também tem que ter 4. Então, como é que eu faço para ficar 4? Eu coloco um coeficiente antes aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios aqui e 4 hidrogênios aqui no início. Certo? Agora eu vou balancear o oxigênio. Já balancei o carbono, o hidrogênio, ó, na sequência. Agora o oxigênio. Então, vamos lá. O oxigênio, no início eu tenho 2. E no final, eu tenho 2 aqui, né, do CO2, mais aqui eu coloquei um coeficiente. Se esse coeficiente multiplica o índice do hidrogênio, ele também vai multiplicar o índice do oxigênio. Então, se eu tenho esse 2 aqui, vai ser 2 vezes 1 do oxigênio, que dá 2. E somando no total aqui, ó, eu tenho 2 oxigênio, mais 2 aqui, 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 4 oxigênio, mas no início eu só tenho 2. Significa que eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E no final eu tenho 4 também átomos de oxigênio. Então, a minha equação balanceada é dessa forma. Eu vou ter um CH4 mais 2O2, formando um CO2 mais 2 H2O. Tá? Então, minha equação foi balanceada. Então, sempre quando você for balancear uma equação, comece usando essa regrinha aqui. Você vai ver se tem uma metal é o primeiro, se tem uma metal é o segundo e vai nessa sequência, tá certo? Então, até mais, gente.